Bem, pessoal, bom dia a todos novamente, então. Vamos iniciando nossa aula, né? Giovana, Felipe, Helena, Alice, Cássia, Júlia, Laura e Maria Eduarda. Sempre dou uns minutinhos aí para quem está chegando ainda. Mas, enfim, bom dia para todos vocês novamente, todos, todas. Bom que estamos aqui, né, para mais uma aula. Vamos começar de um jeito diferente hoje, tá? O nosso conteúdo, a última aula, na aula de hoje, as próximas aulas, nós estamos trabalhando sobre a tradição escrita, certo? Sobre a tradição escrita das religiões. E aí, nós vamos fazer dois exercícios hoje, que vocês vão gostar, acho que bastante, que é uma produção escrita feita por vocês. Mas logo a gente chega lá. Eu quero começar a nossa aula da seguinte maneira. Eu vou colocar um link para vocês aqui, sabem o chat aqui do Zoom? Vou deixar um link para vocês aqui no chat do Zoom. Esse link, ele vai direcionar para uma outra página chamada Padlet. Não sei se algum professor já isso com vocês. O Padlet é como se fosse um mural onde vocês podem escrever alguma coisa que vocês queiram. Então, vejam só, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Espera aí. Esse link vai levar vocês aqui, ó, para essa página aqui. Bilhete para o futuro. Cada um de vocês vai, eu vou postar o link ainda. Cada um de vocês vai acessar aquele link e vai escrever um bilhete para o futuro. Uma mensagem para um mundo melhor. Então você vai lá, vai receber o link. Aqui do ladinho tem esse mais aqui, ó. Aí você clica no mais e escreve alguma coisa. Eu vou deixar a minha mensagem. Que saibamos aproveitar todos os momentos de alegria e felicidade. Beleza. Deixei lá, né? Eu posso mudar para cá, tá bom? Daí vocês também, cada um escreve um bilhete. Se quiser colocar o nome, escreve. Se não quiser, não precisa. E deixa um recadinho para nós. Uma mensagem que você deixa para um mundo melhor. E aí, assim, a gente também vai exercitando um pouco da tradição escrita, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Ó, acabei de postar aí no chat o link. Pode entrar? Pode, eu vou esperar vocês irem escrevendo aí. Entra e já pode escrever. Clica lá no link e aí você vai para a página e já escreve. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver os colegas irem escrevendo. Você vê tá vendo esse maisinho que tem aqui do lado? Você clica ali e ali você escreve. Vou esperar vocês irem escrevendo aí um pouquinho. Conseguiram? Eu tô escrevendo, eu não comecei a escrever. Tá, beleza. Agora eu tô escrevendo. Maravilha. Pera, que tá aparecendo de alguém aqui. Tá todo mundo aparecendo, eu tô compartilhando a tela. Professora, o meu não tá dando. Olha, o meu apareceu aí na tela. Todo mundo vai aparecer. Câmera ligada aí? Por que alguém só escreveu espero o quê aqui? É que acho que o meu tá travado. Acho que o teu travou. Mas não fui eu, não tô nem conseguindo escrever. Eu tô entrando de novo aqui pra destravar o negócio. Um ótimo futuro. Espero que todos sigam o caminho que quer para a sua vida. Um ótimo futuro é o meu. Que possamos ter um pouco de natureza no futuro. Que passe a pandemia, com certeza. É verdade.
não exista doenças Ixi, digitei tudo errado. Não tem problema. Eu também digitei um pouco errado aqui. Nossa, o meu tá muito travado, eu não consigo. Agora sim, agora dá pra ver. Que passa a pandemia. Um país melhor sem corrupção. Isso é bem importante. Bem importante. Ô, professor, Oi. sabia que o Brasil é o 73º país mais corrupto do mundo? É, você vê, Tá né? junto com a China, tá junto com a China. É, bem. Júlia Dural. Júlia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que a gente fala o teu sobrenome? É na Conex, né? O Corrupção último com... sobrenome? Como que a gente fala? Como que pronuncia? Nakonechny. Ah, tá. É polonês? Ucraíno? Ucraíno? Aham. Legal. Pessoal, eu vou descompartilhar a tela aqui, mas se alguém quiser continuar escrevendo, fica à vontade aí ainda, tá? Professor, Diga. eu não consegui escrever nada. Não Tava conseguiu? nem. Não. Ixi, o que será que deu? Professor, Diga. o que essas frases vão fazer? Vão ficar aí e ninguém vai ver? Não, eu vou deixar ali, talvez depois eu compartilhe com os outros professores, né, só para ver, mas fiquem tranquilos, tá bom? Alguém escreveu errado É ali, só ó. para a gente fazer um pequeno exercício sobre a tradição escrita. Então agora, pessoal, deixem de lado lá agora e voltem para cá comigo. Como é que sai? Eu só tô fechar a no janela. Zoom. É que eu abri em Pictory, eu tô no Zoom. Voltem para o Zoom agora. Eu tô no Zoom, é que eu coloquei Professor, em Pictory. Professor, se Oi? você for compartilhar com os professores, não compartilha com a professora de português, tá bom? Tá bom. Alguém escreveu errado ali. Corrupção com. Tá bom, Felipe, voltando agora. Tá bom. Retorne aqui comigo. Eu já tô aqui, já. Isso. Vamos lá aqui, então. Deixa eu pegar aqui. Interativa. Cadê o sexto A? Tá lá embaixo. Não, mas é outra coisa que eu quero. É tanta coisa que misericórdia. Aqui. Enfim, pessoal. Bom, nós iniciamos na última aula, então, sobre a tradição escrita, tá? Lembrando que nós falamos aqui, o que é a tradição escrita, né? É uma forma de transmissão dos conhecimentos e acontecimentos de uma determinada religião de acordo com os seus textos sagrados. Isso é a tradição escrita. Para que eles servem? Para transmitir os ensinamentos, para preservar a memória religiosa de uma comunidade e para guiar e ajudar no comportamento e atitudes dos fiéis, não apenas no ambiente religioso, mas na sociedade de forma geral. E aqui a diferença, paramos aqui, né? Diferença entre tradição oral e tradição escrita. A tradição oral está presente em todas as religiões, já a tradição escrita não está presente em todas. E aí vamos para a nossa aula de hoje. Deixa eu baixar aqui. Não precisa escrever tudo isso no caderno, né?
Olha, é bom, né? Para ter o conteúdo aí bem explicadinho aí. Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Continuação sobre tradição escrita. Nós vamos ver especificamente dois pontos hoje, tá? Primeiro, a transição da tradição oral para a tradição escrita, essa mudança, como que ela acontece, por que ela acontece, e depois a criação da prensa de Gutenberg, que foi um dos grandes marcos da tradição escrita. Em primeiro lugar, pessoal, o que a gente pode... Né, a gente falou de tradição escrita, mas o que é a escrita? Não a tradição escrita, mas a escrita em si. Né? A escrita é você pegar aqui uma folha, por exemplo, a minha letra feia, escrever aqui, lá, etc., né? Escrever alguma coisa. Sim. A escrita, então escrevam lá. A escrita é uma forma de expressão e de preservar a informação e de transmitir de geração em geração. Por que, pessoal, que a tradição escrita ela começou a ser usada? Só a tradição oral não servia? Servia. Só que a tradição oral foi chegando um tempo que ela começou a se perder, né? Então as pessoas tinham dificuldade de ter acesso à tradição oral ou esqueciam das coisas. Mesma coisa quando a gente está na aula às vezes, né? A gente pensa, não, eu vou só escutar o que o professor vai falar, depois eu lembro. Não lembra, né? A gente grava melhor as coisas, a gente escreve as coisas. Então, na tradição escrita, ela surge justamente para ajudar as pessoas a preservar os acontecimentos, né? A escrita surge para ajudar na preservação das informações que poderiam ficar perdidas somente com a tradição oral. Então vocês imaginem, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Há um livro atribuído ao escritor grego Homero, há um livro atribuído a esse escritor grego chamado Homero. Esse livro ele tem aí mais de 3.000 anos praticamente, não mais de 4.000 anos praticamente. Esse livro. E o nome desse livro é Odisseia, a Odisseia de Homero. Esse livro ele foi escrito não, ele narra alguns fatos da época lá, e ele foi transmitido oralmente até desde o século VIII a.C. Então, 800 anos antes de Cristo. Depois disso, ele passou a ser um livro escrito de fato. Por quê? Porque o que aquele livro contava, o que aquele livro narrava, já estava sendo esquecido. A tradição oral, essa sucessão de fatos, essa passagem pela tradição oral, já estava ficando esquecida entre as pessoas. E para que não ficassem os fatos esquecidos, então aí começaram a ser escritos. Tudo aquilo que é escrito não é esquecido, a não ser que o livro seja queimado, seja destruído, alguma coisa assim. Tá? Então, a escrita permite registrar melhor os fatos. Eles poderiam se perder com a tradição oral. Lembram que eu disse para vocês na aula passada sobre... Deu o exemplo do carro que passou na escola, lembram? Eu falei, passa um carro rápido na frente da escola, tá. Vamos supor, vamos voltar aquele exemplo do carro, né? Aí, vamos supor lá, tem a Giovana, a Júlia e a Maria Luísa, que são as três que eu estou vendo aqui agora na minha tela. E as três viram esse fato do carro que passou rápido. A Maria Luísa viu, vou contar para o professor lá, ele vai gostar de saber e tal, mas não escreveu nada.
Vai contar com o que ela viu de cabeça. Né? Pode ser que alguma coisa, às vezes a gente até esquece, porque é normal. A Júlia também, não, eu não vou escrever nada, vou deixar assim mesmo. Aí a Giovana fala assim, não, eu vou escrever num papel para não esquecer. Aí escreveu a cor do carro, quem estava dirigindo, quantas pessoas tinha no carro, né, que cor que ele era, a velocidade e tal. E aí ela pode ter mais informações do que outras pessoas. Porque a tradição escrita, ela ajuda que as pessoas tenham mais informações sobre determinada questão. Tá? A tradição escrita ajuda justamente nisso. Por isso que, na questão religiosa, foi começando a substituir a tradição oral pela escrita. Por um tempo, a tradição oral serviu muito. Só que imaginem se toda a história, vamos pegar o exemplo do cristianismo, toda a história de Jesus, nós não tivéssemos a Sagrada Escritura, tá? Por exemplo. Toda a história de Jesus fosse trazida para nós apenas por tradição oral, passado por meio da fala. 2020 anos depois, que é o tempo de hoje, dificilmente nós saberíamos a história como ela realmente é. As coisas iriam se perdendo ao longo do caminho. Tá? Por isso que a escrita, de certo modo, a escrita vem para substituir a tradição oral. Tá? A escrita vem para substituir essa tradição que a gente chama de tradição oral. Tranquilo, meninas, meninos? Tranquilinho? Alguma dúvida? Dá para entender bem? Não. Tá. Então, beleza. Então, tá bom, já vamos continuando aqui. E aí, vejam só. Só para vocês, só para dar um exemplo aqui para vocês, né? Deixa vocês desse lado aqui. Eu vou só dar um exemplo aqui. Não precisa copiar, mas é só para vocês saberem. Exemplo. A obra Odisseia, de Homero, foi transmitida oralmente desde o século VIII a.C. Depois disso, passou a ser escrita para preservar os acontecimentos. Beleza? Então vamos continuando aqui. E aí, pessoal, chegou uma época, né, que aconteceu uma coisa assim. Vejam só. Na antiguidade, durante vários períodos da história, as ações de ler e escrever eram privilégios de poucas pessoas. E isso é verdade, né? Na antiguidade, apenas algumas pessoas tinham acesso à leitura, tinham acesso à escrita. Não é como é hoje em dia, que se você quer um livro, você não precisa nem hoje em dia mais ir numa livraria comprar, né? Você pode ter um e-book, por exemplo, e baixar os livros que você quer nesse e-book e ir lendo no e-book. Ou baixar em PDF na internet, você pode comprar o livro pela internet também, né? Mas antigamente, na antiguidade, talvez ali durante a Idade Média, até 1430 mais ou menos, acontecia justamente isso. O acesso àquilo que era escrito era muito restrito. Inclusive, acesso aos textos sagrados. A Bíblia, por exemplo, vocês sabem que a palavra Bíblia significa biblioteca. A Bíblia cristã é um livro no qual nós temos lá mais 73 livros, que contam toda a história do povo de Israel, Antigo Testamento, Novo Testamento, etc. As pessoas não conseguiam ter uma Bíblia em casa, como nós temos hoje, que é muito mais fácil. Você vai, compra uma, ganha, né, bonitinha, com zíper, né, a capa bonita, como eu tenho aqui. Naquela época, para a pessoa ter uma Bíblia, ela não conseguia ter o livro como nós temos hoje, volume único.
A pessoa tinha que ter os 70 e poucos livros, todos eles separados, em pergaminhos enormes. E era muito caro para ter aquilo. Então as pessoas não conseguiam ter isso em casa. Né? Por exemplo, hoje você compra aí um e-book, né? E você pode ter 500 e poucos livros, como eu tenho aqui. Ó, eu tenho um e-book aqui. Ó. Você pode ter trocentos livros no e-book. Né? Esse aqui é o que eu estava lendo em inglês aqui. Você pode ter muitos livros num único aparelho e a memória dele continua, né, como é que posso dizer, continua a memória dele bem livre para você usar sempre. Tá? Então a gente vê como também ao longo da história essa questão da tradição escrita ela vai evoluindo. Nessa época em que ler e escrever eram privilégios de poucos, existiam, né, vejam só, nessas épocas existiam os chamados escribas, que eram funcionários dos governantes, cuja missão era escrever sobre o governo, sobre as finanças e outros assuntos. Então, naquela época, existia uma pessoa que só fazia isso, o escriba. Até na época da Bíblia, lá do Novo Testamento, na época de Jesus, a gente sabe que tem lá os escribas, que eram aqueles que escreviam sobre a lei. Escreviam sobre a lei de Deus, escreviam sobre os acontecimentos da lei de Deus. Né? Então, os escribas tinham essa função. Hoje já não existem mais. Né? Isso é óbvio, hoje já não existem mais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Sim. Então tá bom. Então, assim, resumindo, pra vocês entenderem bem, resumindo, se eu perguntar lá na prova, por exemplo, como se dá a passagem da tradição oral para a tradição escrita, vocês vão responder assim. Esta passagem se dá pelo fato de que a tradição escrita preserva melhor os fatos e acontecimentos, não correndo o risco de serem esquecidos na tradição oral. Tá? Então, a tradição escrita surge também da necessidade de se preservar melhor os fatos narrados. Tá? Então, por isso que acontece essa passagem, tá? Da tradição oral para a tradição escrita. Tá? É assim que ele de fato acontece. Dá um tempinho para vocês irem copiando aí, tá bom? Vão aí tomando nota. Vamos escrevendo aí. Ou já terminaram, posso continuar? Ou querem que deixe um pouquinho de tempo para escrever? Eu ainda não terminei. Tá, vou deixar um tempinho para vocês escreverem então. Vou fazer a chamada de vocês aqui. Alice. Aqui. Cássia. Aqui. Giovana. Felipe. Aqui.
Guilherme. Aqui. Helena. Aqui. Júlia. Aqui. Keirson. Não? Pessoal, ele tem entrado nas outras aulas? Só me ajudem. Mais ou menos. Ontem ele entrou, eu acho. Às vezes ele entra, às vezes não. Tá. Onde Lá. não entra em nenhum. Laura. Aqui. Maria Eduarda. Aqui. Maria Luísa. Presente. Marta. Presente. Ricardo. Ele vai falar aí no chat. Ah, beleza. E a Vitória foi transferida, né? Foi para outra escola, a Vitória. Sim. Foi. Oi! Escola. Foi, faz tempo. Sim, faz vai fazer um mês já, quase. Não Hoje? sabia. Não sabia? Nem eu. Eu já sabia. Pessoal, na semana que vem, eu queria fazer isso hoje, mas não vai dar tempo. Na semana que vem, nós vamos fazer uma atividade bem bacana. Vejam só, quando vocês vão copiando aí, né? Na semana que vem, a gente vai desenvolver a chamada Carta para o Futuro. Professor, o que é isso? Já que nós estamos falando sobre tradição escrita, tá? Então na semana que vem, eu vou deixar um tempinho da aula para a gente elaborar uma carta para o futuro. Vocês estão hoje no 6º ano. Escrevam uma carta para vocês mesmos do futuro. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui, o Guilherme. Você vai escrever assim, Guilherme. Olá, Guilherme do ano 2000, estamos em 2020, do ano 2025. Estamos vivendo um ano que estamos sofrendo com uma pandemia, não sei o quê. Você conta fatos do tempo atual, que nós estamos vivendo hoje, e você pode contar também, escrever desejos, vontades que você tem para o seu futuro. E aí a gente vai guardar isso daí para que daqui a alguns anos a gente possa ler novamente todos juntos. Tá? Na semana que vem daí a gente faz a nossa carta para o futuro. É como se fosse uma cápsula do tempo, praticamente. A cápsula escrita do tempo, na verdade. Isso, praticamente isso aí, Felipe. Isso aí. Boa. Pessoal, posso baixar um pouquinho a tela aqui? Pode. Pode, Sim, mas ainda não. Pode. Tá, só para continuar. Aí, assim, um outro fato que é muito importante é a criação da prensa de Gutenberg. Opa. Gutenberg. No século XV, o alemão Johannes Gutenberg inventou a máquina conhecida como prensa, que causou uma revolução na leitura e na escrita. Foi inventada no ano de 1430, né, por Gutenberg. Vou deixar, eu já recompartilho, esperem só um pouquinho. Espera aí. Isso, estão vendo aí, né? sim. Só para eu explicar melhor para vocês aqui. Então, ó, só uma explicação dessa prensa de Gutenberg, né? Conhecida como prensa, a máquina funcionava da seguinte maneira. Organizavam-se pequenas letras de metal, como carimbos, né? Pequenos carimbos assim, formando o texto de uma página. Essa página era então molhada com tinta e carimbada em papel. Então, assim, era possível copiar diversas páginas rapidamente, dispensando a demorada cópia manuscrita.
Daí assim, pessoal, à medida que a produção de materiais impressos ficou mais rápida, tornou-se também mais barata para o público, que começou a buscar cada vez mais o letramento. Então, assim, nessa máquina de Gutenberg, né, nessa prensa, é como se tivessem pequenos carimbos que formassem, né, ali um texto, e eles eram colocados assim, prensados na folha. Por isso o nome prensa, né? Eram prensados e daí ficava tudo escrito como deveria ser. Nossa, pensando aqui, ó, que hoje em dia a gente só colocar na impressora lá já sai 500, 300 folhas já, tudo de uma vez. Pois é. Interessante a reflexão. Hoje em dia a gente coloca na impressora, né, e pronto. Tem impressora hoje em dia que não precisa nem mais você conectar no computador, porque ela vai por Wi-Fi, né, sinal de Wi-Fi, e pronto. Eu vi esses dias no site da Amazon, acho que é um scanner ou uma impressora, que ela é assim, ó, exatamente assim, desse tamanho assim, esse formato que eu tô fazendo para vocês aqui, ó. Assim, curtinha, não é grande. Você pensa, onde é que fica a tinta? Onde é que fica, né? Você coloca o papel ali e já imprime de uma maneira muito simples, muito fácil, né? A gente vê como as coisas são muito evoluídas hoje. A criação da prensa ajudou que mais pessoas tivessem acesso à leitura e escrita. É a última coisa que eu vou escrever. Não vou escrever mais nada depois disso. Tá? Então, assim, pessoal, essa prensa do Gutenberg, ela ajudou no fato de que as pessoas conseguiam ter um pouco mais de, né, posso dizer para vocês assim, um pouco mais de acesso, né, à leitura e à escrita. A prensa do Gutenberg ajudava justamente com isso daí. Alguém copiando ainda? Sim. Eu ainda tô copiando. Então vai lá, temos 2 minutos para encerrar nossa aula, para nossa conexão aqui no Zoom cair. Daí entra de novo? Não, porque a gente só tem uma aula, né? Então, se cair, a gente não entra de novo. Porque eu só tenho uma aula com vocês, né? Daí não compensa voltar para mais 5 minutos. Não se esqueçam de responder a chamada no Classroom, tá? E além disso, quem não fez a tarefa dessa semana, fazer a tarefa, postar para mim a tarefa lá no Classroom, tá bom? É aquela lá dos textos bíblicos, aquela lá dos textos religiosos? Isso, aquela lá que eu coloquei lá. Ah, aquela eu já fiz. Eu já fiz e já entreguei, só que eu não sei o que foi. Né? Então, beleza. Quem já fez aí, tranquilo. Essa semana não vai ter tarefa, tá? Na semana que vem a gente vê alguma coisa aí. Mas na verdade vai ser, na semana que vem, a carta para o futuro. Terminei. Eu terminei a parte de cima e a parte de baixo. Terminaram? Então, tá bom. Já. Pessoal, vamos Pera esperar. aí. Dá um print aí, senão vai cair a conexão. Tira print, depois copia. Ou vê na aula, na gravação. Pessoal, vamos encerrando, senão vai cair a conexão, tá bom? Obrigado a todos pela presença. Bom final de semana. Tchau, E professor. até a próxima aula. Tchau, professor. Valeu!